Quando completei apenas 12 anos de idade, descobri da pior forma possível que os próprios familiares podem ser os maiores predadores que existem neste mundo. O que vou compartilhar com vocês hoje é uma história que guardei no fundo do peito por mais de 65 anos. Um segredo que nunca contei nem para os meus próprios filhos. Olá, meus queridos. Me chamo Fátima, mas todo mundo aqui em casa me chama de Vó Fati. Tenho 76 anos e nasci lá no interior da Paraíba, numa cidadezinha chamada Monteiro, no ano de 1948. Gente, se vocês estão me ouvindo agora, já quero pedir uma coisinha. Deixem um curtir nesse vídeo, porque cada like que vocês dão me dá uma força danada para continuar contando essas histórias que podem ajudar outras pessoas que passaram pelo mesmo sofrimento que eu passei. E se inscrevam no canal também, viu? Porque todo mês a gente faz sorteios especiais só para os inscritos que mais comentam e curtem nossos vídeos. Mas tem que estar inscrito primeiro. É a regra. A história que vou contar hoje é uma das mais dolorosas que já vivi. Mas também é uma história de como uma pessoa pode sobreviver ao pior tipo de traição familiar que existe. Antes de começar mesmo, quero avisar que o que vou falar aqui vai mexer com vocês, porque mexeu comigo a vida toda. Era o ano de 1960, eu tinha acabado de completar 12 aninhos, e foi quando descobri que às vezes os monstros não estão debaixo da cama. Eles moram na própria casa da gente. Naquela época, aí nós, mas gente morava numa casinha simples de taipa, com 3 quartos pequenos e um terreiro grande cheio de pé de cajá e de manga. Meu pai, seu Damião, trabalhava como vaqueiro numa fazenda grande que ficava a umas 2 léguas da cidade. Ele saía de madrugada e só voltava quando o sol já estava se escondendo atrás da serra. Minha mãe, Dona Conceição, costurava para fora e lavava a roupa das moças da cidade que tinham mais dinheiro. Nossa casa vivia cheia de varal, com lençol, vestido e camisa, balançando no vento quente do sertão. Eu era a caçula e a única menina depois de 4 meninos. Antônio tinha 20 anos, Francisco 18, João 16 e o mais novo dos meninos, Carlos, tinha 14 anos. Para meu pai, ter uma filha mulher depois de 4 homens era como se Deus tivesse mandado um presente especial. Ele me chamava de Florzinha do Sertão. E sempre trazia alguma coisinha quando voltava da fazenda. Uma fruta, um doce que comprava na feira, às vezes até uma bonequinha de pano que as mulheres da cidade faziam para vender. Quando meu pai estava em casa, eu me sentia a pessoa mais protegida do mundo inteiro. Ele era um homem grande, forte, com aquelas mãos calejadas de tanto trabalhar com o gado. Mas comigo ele era manso, que nem um cordeiro. Me colocava no colo mesmo eu já estando grandinha, me contava histórias do tempo que ele era menino, falava dos bichos da fazenda. Mas o trabalho na fazenda foi ficando cada vez mais puxado, e meu pai começou a passar mais tempo fora de casa. Às vezes ficava a semana toda por lá, dormindo numa casa que o fazendeiro tinha para os vaqueiros, só voltava no domingo. E foi numa dessas ausências longas do meu pai que tudo começou a mudar na minha vida. Era uma tarde de março. O calor estava de rachar, e minha mãe tinha ido levar umas roupas prontas para uma senhora que morava do outro lado da cidade. Ela me deixou em casa com meus irmãos, como sempre fazia. "Cuida da casa, Fátima", ela disse antes de sair. "Seus irmãos estão aí. Qualquer coisa você pede ajuda para eles." Naquela tarde, eu estava na cozinha lavando as vasilhas do almoço quando senti alguém chegando por trás de mim. Era Antônio, o mais velho. Ele se aproximou de um jeito que nunca tinha feito antes. Chegou bem pertinho, quase colado nas minhas costas. "Fátima, você tá ficando mocinha, sabia?" Ele disse com uma voz diferente, uma voz que me deu um arrepio ruim na espinha toda. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. "Que é isso, Antônio?" perguntei, o coração já batendo disparado. "Me solta, preciso terminar de lavar as vasilhas." Foi quando Francisco entrou na cozinha. Pensei que ele ia brigar com Antônio, ia me defender, mas o sorriso que vi no rosto dele me disse uma coisa terrível. Eles tinham combinado aquilo tudo. João apareceu logo depois, encostado na porta da cozinha, e depois Carlos, o que era mais perto da minha idade. Todos eles me olhando de um jeito que nunca tinham olhado antes, como se eu fosse alguma coisa que eles quisessem pegar para eles. "A mãe só volta de noitinha", disse Francisco. "Ninguém precisa saber do que vai acontecer aqui.
O que aconteceu naquela cozinha, naquela tarde de março de 1960, foi algo que até hoje me dá vontade de vomitar, só de lembrar. Eram meus próprios irmãos, as pessoas que deviam me proteger de qualquer mal, mas naquele dia eles se juntaram contra mim como se fossem uma matilha de cães raivosos. Eles me seguraram, me arrastaram, fizeram coisas terríveis comigo, enquanto eu gritava e chorava, pedindo para eles pararem. Quando tudo acabou, Carlos, que tinha apenas 14 anos, mas já era maior que eu, disse uma coisa que me perseguiu por anos e anos. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. Vão dizer que você que provocou, que você que quis. E se contar para o pai, a gente diz que você anda se oferecendo para os meninos da rua. Fiquei deitada no chão daquela cozinha por mais de 1 hora depois que eles saíram. Não conseguia me levantar, não conseguia parar de chorar. Quando finalmente tive força para me mover, fui direto para o quintal, peguei um balde d'água do poço e me lavei toda, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse limpar o que tinha acontecido comigo. Quando minha mãe chegou em casa, fingir que estava tudo bem foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida inteira. "Tá tudo bem, minha filha?" ela perguntou, vendo meus olhos inchados de tanto chorar. "Tô sim, mãe. Só tô com uma dor de cabeça danada." Naquela noite, empurrei minha cama contra a porta do quarto e passei a noite toda acordada, tremendo de medo. Mas não adiantou nada. Na manhã seguinte, quando minha mãe saiu para buscar mais roupas para lavar, eles voltaram. Antônio arrebentou a porta do meu quarto com um empurrão só. "Não adianta se trancar, bobinha", ele disse, com Francisco, João e Carlos logo atrás dele. "Essa casa é nossa também." E assim começou o meu inferno. Particular. Cada vez que minha mãe saía, cada vez que meu pai estava na fazenda, era uma sentença para mim. Eles se organizavam, um ficava de olho para ver se alguém vinha chegando, enquanto os outros faziam as piores coisas que vocês podem imaginar comigo. E eu, uma menina de apenas 12 anos, não tinha para onde correr, não tinha como me defender. Vocês que estão me ouvindo, por favor, deixem um comentário aí embaixo contando se já passaram por alguma situação parecida, ou se conhecem alguém que passou. Porque o que eu aprendi na vida é que quando a gente divide a dor, ela fica mais leve de carregar. E se inscrevam no canal, porque essa história ainda vai longe, e eu preciso da força de vocês para conseguir contar tudo. Podia explicar que cada garfada era um sofrimento danado, que eu não sentia mais vontade de comer, de brincar, de viver. Na escola, minhas notas despencaram que nem pedra no poço. Eu, que sempre fui das melhores alunas, comecei a tirar notas ruins, a faltar nas aulas. A professora, Dona Marieta, me chamou um dia depois da aula. "Fátima, o que está acontecendo com você, menina? Você sempre foi tão esperta, tão dedicada." Queria tanto ter contado a verdade naquele momento, mas as palavras de Carlos ecoavam na minha cabeça. "Ninguém vai acreditar em você." Em casa, comecei a me vestir diferente. Usava roupas largas, feias, tentando me esconder, me fazer invisível. Cortei meu cabelo bem curtinho, parei de sorrir, fazia de tudo para não chamar atenção. Mas nada adiantava. A coisa só piorava. Eles criaram uma rotina do demônio. Sabiam exatamente quando minha mãe ia sair. Conheciam todos os horários dela melhor que ela mesma. Às terças e quintas, minha mãe ia entregar as roupas lavadas e depois ficava conversando com as comadres na praça. Aos sábados, ela ia à feira e demorava pelo menos 3 horas, e eles sabiam que meu pai só voltava no final de semana quando voltava. Às vezes, ele ficava 2 semanas seguidas na fazenda. Um dia, depois de um episódio particularmente violento, Francisco me segurou pelos braços, enquanto Antônio chegou bem perto do meu rosto. "Se você tentar contar para o pai quando ele voltar, a gente vai dizer que você anda se oferecendo para os rapazes da escola, que você não presta. Quem você acha que ele vai acreditar? Nos 4 filhos homens ou na menina que anda se comportando toda esquisita?" A manipulação deles era cruel, calculada. Sabiam exatamente o que dizer para me manter calada, para me fazer sentir culpada. Começaram até a inventar histórias para minha mãe, dizendo que tinham me visto conversando com meninos mais velhos na rua. "Fátima tá ficando assanhadinha, mãe", dizia Antônio na mesa do jantar. "Ontem mesmo eu vi ela de papo com um rapaz que já trabalha." Minha mãe me olhava desconfiada, preocupada. "É verdade isso, menina?" "Não, mãe. Eu juro que não é verdade.
Ela tá mentindo, insistia Francisco. A gente viu. Aos poucos, eles foram destruindo minha relação com minha mãe também. Ela passou a desconfiar de mim, a me vigiar, mas não do jeito que eu precisava. Vigiava para ver se eu não estava se oferecendo para os rapazes, se não estava me comportando como não devia. A única coisa que me dava força era pensar na volta do meu pai. Quando ele estivesse em casa, eles não se atreveriam a chegar perto de mim. Meu pai sempre foi meu protetor, meu herói. Se ele soubesse. Mas como contar? Como fazer ele acreditar? Os meses foram passando e meu corpo começou a dar sinais de que não aguentava mais. Comecei a ter sangramentos fora do período, dores que me faziam desmaiar, febre que ia e vinha sem explicação. Uma noite, depois de um episódio particularmente brutal dos 4 juntos, comecei a sangrar muito. Não era menstruação, era algo muito pior. Senti uma dor tão forte que desmaiei no banheiro. Acordei no chão, cercada de sangue, sem força nem para gritar por socorro. Carlos me encontrou assim. Vi o pânico nos olhos dele. Francisco, Antônio, João, venham cá! Ele gritou. Acho que dessa vez a gente passou dos limites. Eles me carregaram para a cama, limparam o banheiro, trocaram minha roupa. Estavam em pânico total. Se alguém descobrir, a gente tá perdido, disse Antônio. Vamos dizer que ela caiu da escada dos fundos. Me deixaram no quarto, ainda sangrando, a dor insuportável. Eu não tinha mais forças nem para chorar. Só rezava, pedindo para Deus me levar dali de qualquer jeito. Naquela noite, por um milagre que só posso agradecer até hoje, meu pai voltou mais cedo da fazenda. Era para ter chegado só no dia seguinte, mas conseguiu terminar o serviço antes. Lembro dele entrando no quarto no escuro para me dar um beijo de boa noite, como sempre fazia quando voltava de viagem. Lembro dele acendendo a lamparina quando percebeu que algo estava errado. Fátima, filha, acorda! Ele me chamou, me sacudindo de leve. A mão dele tocou o lençol molhado de sangue. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Conceição, Conceição, vem cá agora. Abri os olhos com dificuldade e vi meu pai, meu herói, com os olhos cheios de lágrimas e desespero. Tentei sorrir, tentei dizer que estava feliz que ele tinha voltado, mas só consegui sussurrar. Pai, me ajuda. E foi a última coisa que disse antes de desmaiar de novo. O desespero na voz do meu pai chamando minha mãe, o caos que se instalou na casa, o caminho até o hospital. Tudo isso são pedaços confusos na minha memória. Mas lembro com clareza do olhar dos meus irmãos quando me tiraram de casa carregada nos braços do meu pai. Um olhar de puro terror. Não por minha saúde, mas pelo que viria depois. Eles sabiam que dessa vez não haveria como esconder. Cheguei no Hospital São Vicente quase sem vida. Minha pressão estava baixíssima, tinha perdido muito sangue. Ouvi as vozes dos médicos como se estivessem muito longe, falando coisas que não entendia direito. Mas uma frase ficou gravada na minha memória para sempre. Esta menina foi vítima de violência sexual continuada e severa. Precisamos chamar a polícia imediatamente. A sala de emergência virou um furacão. Meu pai, que sempre foi um homem calmo, começou a gritar, a quebrar coisas. Precisaram de 3 enfermeiros para segurá-lo. Eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Quem fez isso com a minha filha? Quem? Ele gritava com um desespero que partia o coração. Minha mãe chorava num canto, em estado de choque, balançando para frente e para trás, como uma criança assustada. Enquanto os médicos corriam para me estabilizar, uma assistente social entrou no quarto. Era uma mulher jovem, com olhos gentis e voz calma. Se aproximou da minha cama e segurou minha mão. Fátima, meu nome é Rosa. Estou aqui para te ajudar. Você pode me dizer quem fez isso com você? Abri a boca, mas as palavras não saíram. Olhei para o meu pai, destruído de dor, encostado na parede. Olhei para minha mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos numa noite só. Como eu podia dizer a verdade? Como podia destruir completamente nossa família? Foi um grupo de rapazes na volta da escola, sussurrei. A mentira saiu quase sem pensar. Não conheço eles. Eram de fora. Minha primeira mentira seria a primeira de muitas que contaria nos próximos meses. Mentiras para proteger quem não merecia proteção. Mentiras que me corroeriam por dentro como veneno. Gente, se vocês chegaram até aqui, deixem um comentário contando o que vocês fariam no meu lugar.
Será que vocês teriam coragem de contar a verdade? E não esqueçam de se inscrever no canal, porque essa história ainda está longe do fim e eu preciso de vocês comigo para conseguir continuar contando. Uma semana internada no hospital, tive que fazer uma cirurgia de emergência. Os médicos disseram que o trauma interno era tão severo que quase perdi meu útero aos 12 anos. Talvez nunca pudesse ter filhos. Eles avisaram aos meus pais. Durante essa semana, não vi meus irmãos nenhuma vez. Meu pai e minha mãe se revezavam ao meu lado dia e noite. Meu pai segurava minha mão enquanto eu dormia. E quando acordava, ele estava lá com olheiras profundas e barba por fazer. Vou encontrar quem? Fez isso, Florzinha, ele prometia, apertando minha mão. Nem que eu tenha que revirar essa cidade inteira. A polícia veio várias vezes, faziam as mesmas perguntas e eu dava as mesmas respostas vagas. Não sabia descrever os agressores, não sabia de onde eram, não tinha certeza de nada. Os policiais trocavam olhares desconfiados, sabiam que eu estava escondendo algo. Filha, você precisa nos ajudar, dizia um delegado de cabelos grisalhos. Se você não falar a verdade, esses homens podem fazer o mesmo com outras meninas. Aquilo me atormentava. Pensar que meus próprios irmãos poderiam machucar outras meninas. Mas, ao mesmo tempo, como eu podia destruir minha família? Como podia fazer meu pai perder não só a filha, mas também os 4 filhos homens? Na noite antes de receber alta, tive uma visita inesperada. Minha mãe tinha ido para casa tomar banho e meu pai foi comprar algo para comer na cantina do hospital. Fiquei sozinha no quarto por quase 1 hora. A porta se abriu devagar e Carlos entrou. Meu irmão mais novo, apenas 2 anos mais velho que eu, estava irreconhecível. Magro, pálido, com olheiras profundas. Parecia que tinha envelhecido anos em apenas 1 semana. Meu primeiro impulso foi gritar, mas ele levantou as mãos em sinal de rendição. Fátima, por favor, só vim dizer que... Ele começou a chorar, algo que nunca tinha visto ele fazer antes. Que eu sinto muito, muito mesmo. Fiquei em silêncio, observando aquele garoto que tinha participado do meu tormento, agora reduzido a lágrimas na minha frente. Antônio e Francisco disseram que se eu não participasse, eles iam me bater, que eu não era homem de verdade. Eu não queria, juro que não queria. Vai embora. Foi tudo o que consegui dizer, antes que o pai volte. Ele tá desconfiado da gente, sabia? Já perguntou várias vezes onde a gente estava naquele dia. Tá perguntando pros vizinhos se viram algo estranho. Antônio tá em pânico. Não respondi. Uma parte de mim queria que meu pai descobrisse tudo, que justiça fosse feita, mas outra parte sabia que isso destruiria nossa família para sempre. Você não falou nada, né? Carlos perguntou nervoso. Se você falar, vai embora, repeti mais firme. Não quero ouvir ameaças. Não é ameaça, ele disse, se aproximando da porta. É só que você sabe como o pai é. Se ele descobrir, vai matar a gente, literalmente. E saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para a porta fechada, as lágrimas escorrendo pelo rosto, porque o pior era que ele tinha razão. Meu pai, sempre tão calmo e amoroso, tinha um limite. E esse limite era a minha segurança. Voltei para casa numa tarde de domingo. Meu pai tinha limpado e arrumado meu quarto, comprado uma colcha nova, até pintado as paredes de um rosa claro que eu sempre gostei. Para você se sentir num lugar novo, ele explicou. Um recomeço. Uma fechadura nova e resistente tinha sido instalada na porta. Meu pai me entregou a chave solenemente. Ninguém entra aqui sem sua permissão. Ninguém. Os primeiros dias em casa foram estranhos. Meus irmãos mal apareciam quando eu estava nos cômodos comuns. Eles saíam cedo e voltavam tarde, evitando encontrar comigo ou com meu pai. Minha mãe tentava agir normalmente, como se tudo fosse voltar ao que era antes. Preparava minhas comidas favoritas, penteava meu cabelo como quando eu era pequena, tentava me fazer sorrir. Mas havia algo quebrado entre nós, algo que eu não sabia se um dia seria consertado. Filha, você precisa comer, ela insistia, vendo que eu mal tocava na comida. Precisa recuperar suas forças. Mas como explicar que cada garfada era um esforço imenso? Que eu não sentia fome, não sentia nada além de um vazio enorme? Meu pai estendeu sua folga no trabalho. Disse que não voltaria para a fazenda enquanto eu não estivesse completamente recuperada e enquanto os bandidos não fossem pegos. Ele passava dias na delegacia, conversando com
Investigadores, oferecendo recompensas, fazendo cartazes com a descrição vaga que dei dos agressores imaginários. À noite, ele sentava na beirada da minha cama e segurava minha mão até eu adormecer. Nada de mal vai te acontecer de novo, Florzinha, ele prometia. Nunca mais. Mas o mal já estava feito e vivia sob o mesmo teto. Os pesadelos começaram quase imediatamente. Acordava gritando no meio da noite, suando frio, revivendo cada momento de horror. Meu pai vinha correndo, me abraçava, tentava me acalmar. Às vezes eu ficava tão agitada que precisava tomar os remédios que o médico receitou. São só sonhos, filha, ele dizia, enxugando minhas lágrimas. Eles não podem te machucar. Mas não eram só sonhos, eram memórias, memórias que me atormentariam por décadas. Na escola, as coisas não foram melhores. Apesar de ninguém saber oficialmente o que havia acontecido comigo, os rumores se espalharam como fogo. Cidade pequena tem ouvidos grandes e bocas ainda maiores. Olha lá a menina que foi atacada, sussurravam nos corredores quando voltei às aulas, quase um mês depois. Dizem que foram homens de fora, uma gangue inteira. Algumas pessoas me tratavam como se eu tivesse uma doença contagiosa, outras com uma pena tão profunda que era quase pior. Minhas amigas não sabiam como agir perto de mim, o que dizer, como se comportar. Comecei a me isolar cada vez mais. Passava os intervalos sozinha, sentada embaixo de uma árvore no pátio, longe dos olhares e cochichos. Minhas notas, que já estavam ruins, pioraram ainda mais. Os professores tentavam ser compreensivos, mas eu via a frustração nos olhos deles. Fátima era uma aluna tão promissora. Ouvi a diretora comentar com minha professora quando passei pela sala dela. É uma pena que tudo isso aconteceu. Será que ela vai conseguir se recuperar? Em casa, a tensão era de cortar com faca. Meu pai continuava sua cruzada para encontrar os culpados, cada vez mais frustrado com a falta de progresso. Minha mãe tentava manter a paz, sempre andando na ponta dos pés, como se temesse que qualquer barulho pudesse quebrar ainda mais nossa família já despedaçada. Meus irmãos desenvolveram estratégias diferentes. Antônio, o mais velho e líder deles, agia como se nada tivesse acontecido. Às vezes, até tentava ser gentil comigo, oferecia ajuda com a lição de casa, perguntava se eu queria assistir televisão. "Tô preocupado com você, maninha", ele dizia com uma falsidade que me dava náusea. "A gente tem que se unir nesse momento difícil." Francisco optou pelo afastamento total. Passava mais tempo fora de casa, arrumou um emprego numa oficina mecânica, chegava só para dormir. Quando éramos obrigados a ficar no mesmo ambiente, como no jantar, ele não levantava os olhos do prato, não falava uma palavra comigo. João parecia estar tão destruído quanto eu. Emagrecia a olhos vistos, tinha pesadelos como os meus, pulava quando alguém o tocava de surpresa. Várias vezes o peguei me observando de longe, com olhos cheios de remorso e medo. Carlos continuava sendo o que mais me perturbava. Tentava se aproximar de mim com uma culpa desesperada, como se quisesse se confessar, pedir perdão, se redimir de alguma forma. Mas toda vez que ele chegava perto, eu sentia um nojo tão profundo que chegava a passar mal. Uma noite, cerca de 3 meses após o hospital, ouvi uma discussão violenta no quarto dos meus pais. Meu pai raramente levantava a voz, então fiquei imediatamente alerta. "Tem algo errado nessa história toda, Conceição", ele gritava. "Você não vê? Esses meninos estão agindo de um jeito muito estranho." "O que você está insinuando, Damião?" Minha mãe respondeu, a voz trêmula. "Pelo amor de Deus, são seus filhos. E ela também é minha filha. Olha para ela, Conceição. Olha o que fizeram com nossa menina. Ela não dorme, não come, não sorri mais. Aqueles olhos não são mais de uma criança." Prendi a respiração. Meu pai estava desconfiando. Seu instinto de proteção estava farejando a verdade por trás das minhas mentiras. "Direito em meses. Vou descobrir a verdade", meu pai afirmou com uma determinação que me fez tremer, por bem ou por mal. Fechei a porta do meu quarto e chorei em silêncio até adormecer. A verdade estava se aproximando como uma tempestade no horizonte, e quando ela chegasse, varreria tudo pelo caminho. Era uma quinta-feira de junho de 1961. Quase 4 meses depois da minha ida ao hospital. Aquele dia começou como qualquer outro nessa nova rotina sombria que tínhamos estabelecido. Meu pai saiu cedo para ir à delegacia, como fazia quase todos os dias. Minha mãe estava no quintal estendendo roupas no varal.
Eu estava na sala tentando me concentrar numa lição de matemática que não conseguia entender. Antônio entrou na sala sem fazer barulho. Quando percebi, ele já estava sentado ao meu lado no sofá. Senti meu corpo inteiro congelar de medo. Precisamos conversar, Fátima, ele disse com aquela voz falsamente gentil que tinha adotado nos últimos meses. Essa situação não pode continuar assim. Levantei imediatamente, pronta para correr, mas ele segurou meu braço. Calma, não vou te machucar, ele disse, mas seu aperto dizia o contrário. Só quero que você entenda uma coisa. O pai tá desconfiando da gente. Ontem ele fez um monte de perguntas pro Carlos e o moleque quase entregou tudo. Se isso acontecer, a família inteira vai pro buraco. É isso que você quer? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que antes eram de um irmão e agora eram de um monstro. E encontrei uma coragem que não sabia que tinha. Solta meu braço, agora, falei entre dentes. Nunca mais encosta em mim. Ele pareceu surpreso com minha reação. Soltou meu braço devagar. Você não entende, né? Se você contar a verdade, o pai vai matar a gente. Literalmente. Você quer ter isso na sua consciência? Vocês não pensaram na minha vida quando fizeram o que fizeram. Respondi com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por que eu deveria pensar na de vocês agora? Antônio ficou. Vermelho de raiva, se levantou, ficando muito mais alto que eu, intimidador. Você vai manter essa boca fechada, ele disse, se aproximando de novo. Ou eu juro que... Não chegou a terminar a frase. A porta da sala se abriu com violência, batendo na parede. Meu pai estava parado lá, segurando uma pasta de documentos, o rosto branco como papel. Afasta da minha filha, ele disse numa voz que não reconheci. Baixa, controlada, mas carregada de uma fúria que nunca tinha visto antes. Antônio deu 2 passos para trás, levantando as mãos. Pai, não é o que você está pensando. Meu pai jogou a pasta na mesa de centro. Papéis se espalharam pelo chão. Reconheci o cabeçalho do hospital. Acabei de voltar do hospital. Meu pai disse, ainda naquela voz controlada e terrível. Fui buscar cópias dos exames da Fátima. Queria mandar para um especialista em João Pessoa. Ele pegou um dos papéis do chão e o segurou como se fosse algo venenoso. Sabe o que está escrito aqui, Antônio? O médico documentou detalhadamente os ferimentos da sua irmã. Detalhadamente. E sabe o que mais ele escreveu? Que esses ferimentos eram consistentes com violência repetida por um longo período. Não foi um ataque único como a Fátima disse. Foram meses. Meu pai se virou para mim com lágrimas nos olhos. Por que você mentiu, filha? Por que protegeu quem fez isso com você? Abri a boca, mas não consegui falar. As palavras estavam presas na minha garganta, sufocadas por meses de medo. E vergonha. Pai, ela tá confusa. Antônio tentou intervir. Os médicos mesmo disseram que o trauma pode afetar a memória. Cala a boca. Meu pai rugiu, finalmente perdendo o controle. Eu ouvi o final da conversa de vocês. Você vai manter essa boca fechada. O que ela precisa manter em segredo, Antônio? O quê? Nesse momento, a porta da cozinha abriu e Francisco entrou. Parou assim que viu a cena na sala, como um animal pego na mira de uma espingarda. Que bom que chegou, Francisco. Meu pai disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Estava mesmo querendo conversar com você também. Francisco olhou para mim, para Antônio, para os papéis espalhados no chão e entendeu na hora o que estava acontecendo. Pai, eu posso explicar, ele começou, mas meu pai ergueu a mão, o interrompendo. Vai chamar sua mãe, meu pai ordenou. E depois acha João e Carlos. Quero todo mundo nessa sala em 5 minutos. Francisco hesitou, claramente considerando fugir, mas algo no olhar do meu pai o fez obedecer. Saiu em direção ao quintal, chamando minha mãe. Meu pai se aproximou de mim e segurou minhas mãos. Fátima, filha, preciso que você seja corajosa agora. Preciso que conte a verdade, toda a verdade, não importa o quão dolorosa seja. Olhei para Antônio, que me encarava com um ódio palpável. Olhei para a porta por onde Francisco tinha saído. Pensei em João e Carlos, que provavelmente estavam em algum canto da casa, escondidos dos próprios pesadelos. Foram eles. Pai, sussurrei finalmente. As palavras quase inaudíveis. Foram meus irmãos. Meu pai fechou os olhos por um momento, como se tivesse recebido um golpe físico. Quando os abriu novamente, vi que algo tinha mudado nele para sempre. Há quanto tempo? Ele perguntou, a voz trêmula. Desde março, quando o senhor fez aquela viagem longa para Campina Grande. 4 meses.
murmurei. Meu Deus, 4 meses. Minha mãe entrou correndo na sala, com o rosto preocupado. Francisco vinha logo, atrás, pálido como um fantasma. O que está acontecendo, Damião? Ela perguntou, olhando para a cena caótica na sala. Onde estão João e Carlos? Meu pai perguntou, ignorando a pergunta dela. Não sei, Francisco respondeu. Não estão no quarto nem no quintal. Não importa, meu pai disse. Fátima acabou de me contar a verdade sobre quem realmente a machucou. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Ela sabia, no fundo talvez sempre soubesse. Não é verdade, Antônio, disse, tentando manter a pose. Ela tá confusa, traumatizada, tá inventando isso. É verdade sim, falei com uma força que não sabia que tinha. Vocês 3 e Carlos também, desde março, todas as vezes que a mãe saía. Minha mãe caiu de joelhos no chão, soluçando. Francisco encostou na parede como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Antônio continuou de pé, desafiador, mas seu rosto tinha perdido toda a cor. O que aconteceu em seguida foi como uma explosão em câmera lenta. Meu pai, sempre tão calmo e contido, se transformou numa força da natureza. Avançou sobre Antônio com um rugido que parecia vir das profundezas da terra. O primeiro soco pegou meu irmão de surpresa, jogando-o contra a estante de livros. Damião, não! Minha mãe gritou, tentando se levantar. Mas era tarde demais. Anos de raiva contida, meses de frustração impotente, a revelação da traição mais profunda. Tudo explodiu naquele momento. Gente, eu sei que essa história tá mexendo com vocês, como mexeu comigo a vida toda. Se vocês querem que eu continue contando, deixem um comentário aí dizendo o que vocês acham que aconteceu depois. E não esqueçam de se inscrever no canal, porque essa história ainda tem muito chão pela frente. E eu preciso sentir que vocês estão comigo nessa jornada. Cada like, cada comentário, cada inscrição me dá força para continuar. Dele. Francisco tentou interferir, puxando meu pai para trás, mas acabou levando um golpe que o jogou no chão. Minha mãe gritava, eu gritava. A sala tinha virado um campo de batalha. Quando os vizinhos chegaram, atraídos pela comoção, encontraram meu pai sendo segurado por 3 homens, Antônio sangrando no chão, Francisco encostado na parede com o nariz quebrado e minha mãe tentando me proteger num canto da sala. Ele enlouqueceu, alguém disse. Chamem a polícia. Minutos depois, viaturas encheram nossa rua. Policiais entraram na casa, separando todos. Um deles, que conhecia meu pai do tempo que ele passava na delegacia, tentou acalmá-lo. Damião, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Eles, meus próprios filhos, eles... Meu pai não conseguia completar a frase, sufocado pela raiva e pela dor. Fui eu quem falou com uma clareza surpreendente. Contei tudo aos policiais. Cada detalhe, cada violência, cada ameaça. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim e a verdade fluísse sem controle. Os policiais ouviam em silêncio, os rostos endurecendo a cada palavra. Quando terminei, um deles se virou para Antônio e Francisco. Vocês estão presos. E João e Carlos? Um policial mais jovem perguntou. Eles também estavam envolvidos? Também, confirmei com lágrimas nos olhos. Mas Carlos era obrigado pelos outros. Eles ameaçavam bater nele se não participasse. Naquele momento, como se tivesse sido convocado, Carlos apareceu na porta da sala. Tinha ouvido tudo, escondido em algum canto. Seu rosto estava encharcado de lágrimas, os olhos vermelhos de tanto chorar. É verdade, ele disse, a voz embargada. Eu fiz parte disso. Mereço ser preso também. Meu pai, que estava sendo atendido por um paramédico, olhou para Carlos com uma mistura de desprezo e pena. Você não é mais meu filho, ele disse simplesmente. Nenhum de vocês é. Antônio e Francisco foram levados algemados para a viatura. Carlos foi colocado em outra, sem algemas, mas igualmente preso. Antes de entrar no carro, ele olhou para mim uma última vez. Me perdoa, Fátima. Ele disse tão baixo que quase não ouvi. Eu sei que não mereço, mas me perdoa. Não respondi. Não tinha perdão dentro de mim naquele momento. Só um vazio imenso, como se tivessem arrancado algo vital do meu peito. João apareceu quando os carros da polícia já estavam saindo. Tinha se escondido na casa de um amigo quando ouviu a confusão. Quando viu a cena, meu pai sendo medicado, minha mãe chorando.
eu no colo de uma vizinha. Entendeu que tudo tinha acabado. Eu também. Ele disse simplesmente ao policial que tinha ficado para fazer o relatório. Eu também participei, e foi levado na última viatura. Nas semanas que se seguiram, nossa família virou o assunto principal da cidade. Os jornais locais noticiaram o caso com manchetes sensacionalistas. Irmãos violentadores presos em Monteiro. Pai descobre horror familiar e parte para a violência. Família destruída por segredo terrível. O julgamento foi rápido para a época. Havia provas médicas, meu testemunho, a confissão de Carlos e João. Antônio e Francisco foram condenados a 15 anos de prisão cada um. João pegou 12 anos. Carlos, por ser menor de idade e ter confessado espontaneamente, pegou uma pena mais leve, 8 anos num reformatório para menores. Meu pai nunca mais foi o mesmo. O homem gentil e sorridente que eu conhecia desapareceu naquela tarde de junho. Em seu lugar, ficou uma casca, um homem quebrado pela culpa e pela raiva. Ele não conseguia me olhar nos olhos sem chorar. Não conseguia falar sobre o que aconteceu sem que suas mãos tremessem. Eu devia ter percebido. Ele repetia como um mantra. Devia ter ficado mais em casa. Devia ter prestado mais atenção. Falhei com você, Florzinha. Minha mãe entrou em depressão profunda. Passava dias na cama sem comer, sem falar. Quando finalmente começou a se levantar de novo, era como se tivesse envelhecido 20 anos. Seus cabelos ficaram completamente brancos em questão de meses. Como eu não percebi? Ela se torturava. Como uma mãe não percebe algo assim? Nossa casa, antes cheia de vozes e movimento, se tornou um mausoléu. Os quartos dos meus irmãos foram trancados, suas coisas guardadas em caixas no sótão. Nunca mais mencionamos seus nomes em voz alta, como se fossem uma maldição. Na escola, a situação ficou insustentável. Todos sabiam o que tinha acontecido. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade mórbida, como se eu fosse uma atração de circo. Os sussurros me seguiam pelos corredores. É ela, a menina que foi violentada pelos próprios irmãos. Dizem que o pai quase matou os filhos quando descobriu. A família inteira ficou louca pelo que ouvi dizer. Não aguentei. Depois de 2 semanas tentando enfrentar aqueles olhares e cochichos, implorei aos meus pais para me mudarem de escola. Mas meu pai tinha uma ideia diferente. Vamos embora. Daqui! Ele disse uma noite durante um jantar silencioso. Não há nada para nós nessa cidade. Só lembranças ruins. Em setembro de 1961, deixamos Monteiro para trás. Meu pai pediu transferência na fazenda onde trabalhava e fomos para Campina Grande, a quase 200 quilômetros de distância. Uma cidade onde ninguém nos conhecia, onde não seríamos a família daquele caso terrível. Deixamos para trás a casa, os móveis, as fotografias, quase tudo que pudesse nos lembrar do passado. Começamos do zero num pequeno apartamento no centro da cidade, perto da Estação Velha. Mas como descobri dolorosamente, não importa quão longe você fuja, algumas coisas você carrega dentro de si como correntes invisíveis que nunca se soltam completamente. Os primeiros meses em Campina Grande foram como viver numa bolha de proteção. Eu, que sempre tinha morado numa cidade pequena, agora me via cercada por ruas movimentadas, prédios altos, multidões de desconhecidos. Era como se tivéssemos ido parar em outro mundo. Começamos uma vida nova em setembro de 1961. Eu tinha acabado de completar 13 anos. Meu pai conseguiu um trabalho fixo num escritório de contabilidade, sem precisar viajar. Pela primeira vez desde que me lembrava, ele estaria presente todos os dias. Minha mãe encontrou um pequeno trabalho numa fábrica de doces, fazendo brigadeiros e bem casados. Era menos do que ela estava acostumada como costureira, mas a mantinha ocupada, longe dos pensamentos sombrios. Me matricularam numa escola pública, o Colégio Estadual da Prata. Lá, ninguém sabia meu passado, ninguém conhecia minha história. Para todos, eu era apenas a menina nova, um pouco quieta, um pouco triste, mas apenas mais uma adolescente se adaptando a uma mudança. Temos a chance de recomeçar, Florzinha, meu pai dizia, enquanto caminhávamos pelas ruas de paralelepípedo nos fins de semana. Aqui ninguém nos conhece, ninguém sabe o que passamos, mas eu sabia. Meu corpo sabia, minha mente sabia. As cicatrizes continuavam lá, algumas visíveis, a maioria invisível aos olhos dos outros. Os pesadelos não pararam com a mudança de cidade.
Quase toda noite acordava gritando, suando frio, sentindo mãos que não existiam me tocando. Meu pai sempre corria para o meu quarto, me abraçava até eu parar de tremer. Às vezes ficava a noite inteira sentado numa cadeira ao lado da minha cama. Vai passar, filha, ele prometia, acariciando meu cabelo. Com o tempo vai passar, mas não passava. Na verdade, os pesadelos se tornaram mais elaborados, mais realistas. Às vezes, sonhava que meus irmãos tinham escapado da prisão e me encontrado em Campina Grande. Acordava tão apavorada que não conseguia respirar, como se mãos invisíveis estivessem apertando minha garganta. Meus pais me levaram a um médico que receitou remédios para dormir, mas os remédios não impediam os pesadelos, apenas me deixavam presa neles, incapaz de acordar. Na escola nova, tentei me adaptar. As outras meninas tentaram se aproximar, curiosas sobre a aluna transferida no meio do ano letivo, mas eu construí muros ao meu redor, invisíveis, mas impenetráveis. Você nunca fala da sua antiga cidade, uma colega chamada Luísa comentou um dia durante o recreio. Tem saudade de lá? Não, respondi seca. Não tenho saudade de nada de lá. E seus amigos? Sua família? Não quero falar sobre isso. Logo, elas desistiram de tentar arrancar informações de mim. Fiquei conhecida como a esquisita, a antipática, a que não tem amigos. E eu preferia assim. Amizade significava confiança, e eu não sabia mais como confiar. Mencionávamos seus nomes. Era como se eles tivessem morrido, como se nunca tivessem existido. Mas sua ausência era uma presença constante, um buraco negro que sugava toda a alegria. À noite, ouvia minha mãe chorar baixinho no quarto dela. Meu pai tentava consolá-la, mas como consolar uma mãe que perdeu 4 filhos para a prisão e descobriu que eles eram monstros? Como lidar com a culpa de não ter percebido, não ter protegido a filha mais nova? Eu deveria ter visto Damião, ela dizia. Entre soluços. Como uma mãe não percebe algo assim? Não é culpa sua, Conceição. Meu pai respondia com uma voz cansada que não convencia nem a ele mesmo. Eles enganaram a todos nós. 6 meses depois de nos mudarmos para Campina Grande, um envelope chegou pelo correio. Era do Reformatório Estadual para Menores Infratores. Uma carta de Carlos. Meu pai ficou furioso, quis queimar sem abrir. Minha mãe implorou para ler. Eu só fiquei ali, paralisada, olhando para aquele pedaço de papel que tinha o poder de reabrir todas as feridas. É endereçada a Fátima, minha mãe disse, mostrando meu nome no envelope. Ela tem o direito de decidir. Meu pai me olhou, os olhos cheios de dor e raiva. Você não precisa ler isso, Florzinha. Não precisa deixar eles entrarem na sua vida de novo. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Não sabia o que queria fazer. Parte de mim queria rasgar em 1000 pedaços. Outra parte queria saber o que ele tinha a dizer. Vou pensar, respondi, guardando a carta no bolso. Ainda não sei. Levei aquela carta comigo por semanas. No quarto, na escola, nas caminhadas pela cidade. Às vezes esquecia que estava ali. Outras vezes era tudo em que conseguia pensar. O que Carlos poderia dizer que mudaria alguma coisa? Que palavras poderiam curar o que ele e os outros tinham quebrado? Numa tarde de domingo, sozinha no meu quarto enquanto meus pais tinham ido à missa, finalmente tive coragem. Abri o envelope com cuidado, como se pudesse conter algo perigoso. A letra era pequena e apertada, cobrindo 2 páginas inteiras. Comecei a ler, o coração acelerado. Querida Fátima, não sei nem por onde começar. Talvez dizendo que não espero seu perdão. Sei que não mereço. O que fizemos com você foi imperdoável. Eu acordo todos os dias aqui nesse lugar com a mesma pergunta. Como pude fazer algo tão horrível com minha própria irmã? A carta continuava, cheia de remorso e arrependimento. Carlos contava sobre a vida no reformatório, sobre a terapia que fazia, sobre como os outros internos o tratavam quando descobriam por que ele estava ali. Estou fazendo terapia aqui. O psicólogo diz que preciso entender por que fiz o que fiz para nunca mais repetir. Ele diz que tenho uma chance de reconstruir minha vida quando sair daqui, mas primeiro preciso reconhecer completamente o mal que causei. Ele falava sobre os outros irmãos também. Soube que Antônio e Francisco estão na penitenciária estadual. João, também. Não temos contato, mas ouvi dizer que Antônio continua negando tudo, dizendo que você inventou a história toda. Francisco não fala com ninguém, vive isolado. João,
João tentou se machucar algumas vezes. Acho que a culpa tá comendo ele por dentro. No final da carta, Carlos escrevia: Não estou pedindo para você me responder. Não estou pedindo para voltar à sua vida. Só queria que soubesse que sinto muito, do fundo do meu coração. E que se pudesse voltar no tempo, teria sido o irmão que você merecia. Se algum dia, daqui a muitos anos, você sentir que pode me dar a chance de pedir perdão pessoalmente, estarei esperando. Mas entendo se esse dia nunca chegar. Quando terminei de ler, percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, mas algo diferente, algo que não conseguia nomear. Uma mistura confusa de emoções que me deixou exausta. Guardei a carta numa gaveta e nunca respondi, mas também não a destruí. De alguma forma, aquelas palavras, escritas no papel, eram um reconhecimento do que tinha acontecido, uma confirmação de que não tinha sido um pesadelo, de que não estava louca. Os meses foram passando, se transformando em anos. Fui me adaptando à vida em Campina Grande, ao ritmo mais rápido, às tradições daquela cidade maior. Na escola, continuei isolada, mas aos poucos, algumas colegas foram quebrando minhas barreiras. Não chegaram a ser amigas íntimas, mas eram companhias aceitáveis. Uma delas, Socorro, filha do dono da farmácia, foi a primeira pessoa em quem confiei um pouco da minha história. Não contei tudo, obviamente, apenas que tinha sofrido algo muito difícil na outra cidade e que por isso nos mudamos. Deve ter sido horrível, ela disse sem pressionar por detalhes. Foi, respondi, surpresa com minha própria sinceridade, mas tô tentando seguir em frente. Se precisar conversar, tô aqui. Ela ofereceu com uma simplicidade que me tocou. Era a primeira vez que alguém oferecia ajuda sem parecer estar morrendo de curiosidade, sem fazer 1000 perguntas, sem me olhar como uma aberração, apenas oferecendo presença, companhia, um ouvido caso eu precisasse. Em casa, as coisas foram melhorando lentamente. Os pesadelos não desapareceram completamente, mas ficaram menos frequentes. Minha mãe parou de chorar todas as noites, começou a sorrir de vez em quando, principalmente quando trazia para casa histórias engraçadas das senhoras que frequentavam a fábrica de doces. Meu pai continuou super protetor, querendo saber onde eu estava a cada minuto, ligando para a escola se eu me atrasava 10 minutos para chegar em casa. Mas até isso foi diminuindo com o tempo, conforme ele via que eu estava, de alguma forma, sobrevivendo. Em 1964, 3 anos após nossa mudança, algo inesperado aconteceu. Uma carta chegou, dessa vez da penitenciária estadual. Era de João. Diferente da carta de Carlos, essa era curta, quase brusca. Fátima, sei que você provavelmente vai rasgar isso. Sem ler, sei que me odeia e tem razão. O que fizemos não tem desculpa. Estou escrevendo porque soube que Carlos te mandou uma carta, e não quero que pense que só ele se arrepende. Tô pagando pelo que fiz aqui na cadeia. Quando descobrem por que você tá preso, sua vida vira um inferno. Nem os piores bandidos respeitam quem faz o que fizemos. Talvez isso te dê algum consolo, saber que estamos sofrendo. Espero que sim. Espero que você encontre paz, mesmo que a gente nunca encontre. Esta carta, diferente da primeira, rasguei em pedaços e joguei no lixo. Não contei aos meus pais que tinha recebido. Não queria reabrir aquela ferida. Não queria ver o olhar de dor nos olhos deles. As palavras de João me perseguiram por dias, não por arrependimento ou pena dele, mas porque confirmaram algo que eu sempre suspeitei. Eles sabiam exatamente o mal que estavam fazendo. Algumas semanas depois, uma terceira carta chegou, de Francisco. Nem abri. Joguei direto no fogo, vendo o papel ser consumido pelas chamas, desejando que minhas memórias pudessem ser destruídas com a mesma facilidade. Em 1965, quando completei 17 anos, uma decisão difícil se apresentou. Carlos tinha cumprido sua pena e seria libertado. Ele não sabia onde estávamos, mas poderia descobrir se quisesse. A possibilidade de um reencontro, mesmo que acidental, me aterrorizava. Precisamos nos mudar de novo? Perguntei aos meus pais durante um jantar. E se ele vier nos procurar? Meu pai, que não sabia das cartas, ficou surpreso com minha preocupação repentina. Ele não sabe onde estamos, Florzinha, e mesmo que descobrisse, nunca deixaria ele chegar perto de você. Mas minha mãe, que estava mais quieta que o normal,
Finalmente falou. Talvez seja a hora de enfrentar esses medos, filha. Não podemos fugir para sempre. Fiquei chocada. Minha mãe, que tinha mergulhado na depressão após descobrir o que aconteceu, agora falava em enfrentar, em não fugir. O que você quer dizer? Mãe? Quero dizer que a vida continua. Carlos cumpriu sua pena. Você está crescendo, vai fazer vestibular em breve. Não podemos viver com medo eternamente. Aquela foi a primeira vez que vi meus pais discutirem seriamente desde a descoberta dos abusos. Era como se uma comporta tivesse se rompido, liberando anos de sentimentos reprimidos. Você perdoaria seu filho? Minha mãe continuou, chorando agora. Você nunca mais veria Carlos, nem para ouvir o que ele tem a dizer? Ele não é mais meu filho, meu pai respondeu, mas sua voz tinha perdido a convicção. Nenhum deles é. Eu observava aquela discussão em silêncio, sentindo algo estranho crescer dentro de mim. Não era perdão. Nunca seria perdão. Mas talvez fosse aceitação. A aceitação de que o que aconteceu fazia parte da minha história e que fugir não mudaria isso. De novo, esta é nossa casa agora, nossa vida. Tenho medo, admiti. Mas não quero que esse medo controle cada passo que dou pelo resto da vida. Meus pais me olharam surpresos com minha firmeza. Percebi que pela primeira vez desde os abusos, eu estava tomando uma decisão sobre minha própria vida, não apenas aceitando o que eles decidiam por mim. Tenho medo, repeti, mas não quero que esse medo me impeça de viver. Meu pai se levantou e me abraçou forte, como quando eu era pequena. Você é a pessoa mais corajosa que conheço, Florzinha, ele disse, a voz embargada. Muito mais corajosa que eu. Aquela noite marcou uma virada na nossa família. Não foi uma cura mágica. As cicatrizes continuaram lá. Os pesadelos ainda apareciam ocasionalmente. As lembranças dolorosas às vezes surgiam do nada. Mas algo tinha mudado fundamentalmente. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, senti que poderia ter um futuro que não fosse completamente definido pelo meu passado. Em 1966, fui aceita na Escola Normal Regional de Campina Grande para me formar professora. Ia me mudar para uma pensão com outras estudantes, começar uma vida independente. Meus pais estavam orgulhosos, mas também apavorados. Tem certeza que está pronta, filha? Minha mãe perguntou enquanto me ajudava a arrumar as malas. Campina Grande é uma cidade grande, tem muito perigo por aí. Tô pronta, mãe, respondi, surpreendendo a mim mesma com a certeza na minha voz. Não posso deixar o medo me impedir de viver. Naquela noite, véspera da minha partida, tive um sonho diferente. Não era um pesadelo como os tantos que me atormentaram por anos. Era um sonho de liberdade. Sonhei que estava num campo aberto, sob um céu azul infinito, e que podia correr sem parar, sem nada que me prendesse, sem ninguém me perseguindo. Acordei com lágrimas nos olhos, mas pela primeira vez em muito tempo, eram lágrimas de esperança. A escola normal em 1966 era um mundo completamente diferente. Prédios novos substituíram as casinhas antigas, avenidas largas no lugar das ruelas estreitas, multidões de desconhecidos em vez de rostos familiares. Nos primeiros dias na pensão, senti medo, aquele medo antigo que me acompanhava como uma sombra. Mas havia algo diferente agora, uma determinação nova, uma força que não sabia que existia dentro de mim. A pensão ficava no centro da cidade, numa área movimentada e cheia de jovens. Éramos 8 moças dividindo um casarão de 2 andares. Minhas colegas eram barulhentas, alegres, cheias de planos e sonhos, tão diferentes de mim que carregava cicatrizes invisíveis que ninguém ali conhecia. Fátima, você é sempre tão quietinha, dizia Rosália, minha colega de quarto, uma moça de Souza que estudava para ser enfermeira. Tem que sair mais, aproveitar a vida. Aos poucos fui me abrindo. Não sobre meu passado. Isso continuava sendo um segredo guardado a 7 chaves. Mas sobre meus gostos, minhas opiniões, meus sonhos pro futuro. Descobri que gostava de música, especialmente Luiz Gonzaga, que tocava muito na rádio naquela época, que tinha talento para desenhar, que adorava crianças pequenas. Você vai ser uma professora incrível, Rosália me disse um dia, depois de me ver ajudando o filho da dona da pensão com a lição de casa. Tem paciência, tem carinho. É disso que as crianças precisam.
A escola normal abriu meus horizontes de maneiras que nunca imaginei. Aprendi sobre desenvolvimento infantil, psicologia, métodos de ensino. Cada aula era como uma janela se abrindo para um mundo novo. Um mundo onde eu podia fazer diferença na vida de outras crianças. As experiências traumáticas da infância podem marcar profundamente o desenvolvimento emocional, explicou minha professora de psicologia educacional um dia. Mas com apoio adequado, a capacidade humana de se recuperar é surpreendente. Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. Capacidade de se recuperar. Era isso que eu estava construindo dia após dia, sem nem perceber. Meus pais me ligavam todas as semanas, preocupados, saudosos. Nas primeiras férias, quando voltei para casa, notei como pareciam mais velhos, mais cansados. Meu pai, que sempre foi um homem forte, agora tinha os ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Minha mãe, apesar de sorrir mais, tinha um olhar distante às vezes, perdida em pensamentos que eu só podia imaginar. "Vocês estão bem?" Perguntei durante um jantar. "Tamos." Meu pai respondeu, segurando a mão da minha mãe sobre a mesa. "Só sentimos sua falta, Florzinha." Naquela visita, percebi que não era só eu que precisava seguir em frente. Meus pais também estavam presos no passado, revivendo aquele dia terrível vez após vez. "Vocês precisam viver também", disse a eles na noite antes de voltar para Campina Grande. "Não podem passar o resto da vida só esperando minhas visitas, preocupados comigo." Meu pai sorriu. Aquele sorriso triste que tinha se tornado sua marca. "É mais fácil falar do que fazer, filha." "Eu sei", respondi, abraçando-o. "Acredite em mim, eu sei." De volta à escola, mergulhei nos estudos com ainda mais determinação. Não estava apenas construindo um futuro para mim. Estava tentando provar que era possível superar o passado, que as cicatrizes podiam se tornar marcas de uma batalha vencida. No segundo ano da escola normal, conheci Edmundo. Ele estudava engenharia civil na Universidade Federal da Paraíba e morava numa república próxima da nossa pensão. Nos conhecemos numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele me ofereceu um copo de guaraná, comentou sobre a música que tocava e conversamos por horas sobre tudo e nada. Edmundo era diferente dos outros rapazes que tentaram se aproximar de mim. Não era insistente, não tentava me impressionar, tinha uma calma, uma gentileza natural que me fazia sentir segura perto dele. "Posso te ligar qualquer dia desses?" Ele perguntou quando a festa estava acabando. Hesitei. Relacionamentos não faziam parte dos meus planos. A ideia de intimidade, de confiar em alguém a esse ponto, me aterrorizava. "Só para conversar", ele acrescentou, percebendo minha hesitação, sem pressão. Assenti, sentindo um misto de medo e uma emoção nova que não conseguia nomear. Edmundo ligou 3 dias depois, e na semana seguinte, e na outra. Nossas conversas eram simples, sobre livros, filmes, aulas, o futuro. Ele nunca perguntava sobre meu passado, nunca forçava assuntos que me deixavam desconfortável. Em nosso primeiro encontro a sós, fomos ao cinema ver O Som da Música, que estava fazendo sucesso na época. Quando ele tentou segurar minha mão no escuro, reagi instintivamente, me afastando como se tivesse levado um choque. "Desculpa", ele murmurou, sem insistir. "Não vou fazer nada que você não queira." Aquela frase, tão simples, tão óbvia, mas tão poderosa, ficou ecoando na minha cabeça por dias. "Não vou fazer nada que você não queira." Era a primeira vez que alguém me dizia isso, que reconhecia meu direito de dizer não, de estabelecer limites. Nas semanas seguintes, nossa amizade cresceu. Edmundo era paciente, respeitoso, nunca ultrapassava os limites que eu estabelecia. Quando finalmente tive coragem de segurar sua mão durante um passeio pelo açude velho, senti algo que não experimentava há anos. Paz. "Tem algo no seu passado que te machucou muito, não é?" Edmundo perguntou um dia, enquanto estávamos sentados na Praça da Bandeira. "Não precisa me contar. Só quero que saiba que quando estiver pronta, se um dia estiver, estarei aqui para ouvir." Senti lágrimas nos olhos. Como ele sabia? Como entendia tão bem o que eu sentia sem que eu precisasse explicar? "Obrigada." Foi tudo que consegui dizer. Nossa relação avançou lentamente, no meu ritmo. Cada barreira que eu conseguia superar era celebrada como uma vitória. O primeiro beijo, meses depois de nos conhecermos. A primeira vez que falei sobre minha família,
ainda que superficialmente. A primeira vez que o apresentei aos meus pais, durante uma visita deles a Campina Grande. Meu pai, sempre protetor, o examinou com olhos desconfiados. Minha mãe, mais intuitiva, percebeu imediatamente que Edmundo era especial. Ele tem olhos bons, ela me disse depois, quando estávamos sozinhas. Olhos de quem respeita. Em 1969, no meu último ano da escola normal, recebi uma notícia que abalou meu mundo novamente. Antônio e Francisco haviam sido libertados por bom comportamento após cumprirem pouco mais da metade de suas penas. A carta que me informava sobre isso veio do meu antigo advogado em Monteiro, que achava que eu deveria saber. Eles não sabem onde você está, ele garantiu na carta, e foram proibidos de tentar entrar em contato. Mesmo assim, o medo voltou com força total. E se eles me procurassem? E se quisessem se vingar por terem sido presos? Por dias não consegui dormir. Voltei a ter pesadelos. Comecei a ver perigos em cada sombra. Edmundo percebeu que algo estava errado, mas não pressionou, apenas esteve lá, oferecendo apoio silencioso, respeitando meu espaço. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Estava cansada de fugir, cansada de permitir que o medo controlasse minha existência. Se quisesse realmente seguir em frente, precisava enfrentar meus demônios de uma vez por todas. Preciso te contar uma coisa, disse a Edmundo uma noite, sentados no pequeno apartamento que ele tinha alugado após se formar. Sobre meu passado, sobre por que sou como sou. Ele segurou minha mão, seus olhos cheios de compreensão. Só se você quiser, Fátima. Não precisa ser hoje, não precisa ser nunca, se for muito doloroso. Mas eu precisava. Pela primeira vez, contei toda a história. Desde o primeiro dia na cozinha da minha casa em Monteiro até a descoberta do meu pai, a prisão dos meus irmãos, nossa fuga para Campina Grande. Falei sem parar, as palavras saindo como uma torrente represada por anos. Edmundo ouviu em silêncio, segurando minhas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Quando terminei, exausta emocional e fisicamente, ele me abraçou com tanta delicadeza que comecei a chorar de novo. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse simplesmente. E eu te amo. Nada do que você me contou muda isso. Nada. Aquela noite marcou o verdadeiro início da minha cura. Compartilhar minha história, meu segredo mais obscuro, e ser aceita, amada apesar disso, foi libertador de uma forma que nunca imaginei possível. Contei como passei anos tentando entender como meu próprio irmão, que eu amava e confiava, pôde fazer parte de algo tão horrível. Não te odeio mais, escrevi no final, mas também não posso te perdoar completamente. O que posso fazer é te desejar que encontre paz, que reconstrua sua vida, que nunca mais cause dor a ninguém. Para João, meu irmão do meio, sempre distante, sempre frio, escrevi sobre a raiva que senti por anos. Como ele, que deveria ter me protegido como irmão mais velho, escolheu se juntar a Antônio nos abusos. Espero que o tempo na prisão tenha te feito refletir, escrevi. Espero que entenda a gravidade do que fez. Não quero te ver de novo, não quero ter contato, mas quero que saiba que não vou mais viver com medo de você. A carta para Antônio, o líder, o instigador, foi a mais difícil. Por dias encarei o papel em branco, incapaz de encontrar palavras que expressassem a profundidade da minha dor, da minha raiva, do meu desprezo. Você roubou minha infância, acabei escrevendo. Roubou minha inocência, minha confiança, minha capacidade de me sentir segura. Por anos você controlou minha vida através do medo, mas isso acaba agora. Não tenho mais medo de você, não tem mais poder sobre mim. Enviei as 3 cartas no mesmo dia, sem esperar resposta, sem querer resposta. Era um ato simbólico, uma declaração de independência. A partir daquele momento, eu não seria mais definida como vítima dos meus irmãos. Seria definida pelas minhas próprias escolhas, pelo meu próprio caminho. Em dezembro de 1969, me formei na escola normal. Meus pais estavam na plateia, sorrisos orgulhosos nos rostos envelhecidos. Edmundo estava ao meu lado, aplaudindo mais alto que todos. Quando recebi meu diploma, 2 semanas depois, ele me pediu em casamento. Não tenho muito a oferecer além do meu amor, ele disse, me mostrando um anel simples, mas prometo cuidar de você,
respeitar seus limites, construir uma vida onde você se sinta segura e amada. Hesitei. Não por falta de amor. Amava Edmundo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Mas por medo. Medo de não ser capaz de ser uma esposa completa. Medo de que minhas cicatrizes fossem profundas demais. E se eu nunca conseguir? Murmurei, envergonhada. E se o trauma for forte demais? Edmundo sorriu. Aquele sorriso gentil que me conquistou desde o início. Fátima, casamento não é só isso. É companheirismo, é amizade, é construir algo juntos. O resto vem. Quando vier, se vier. E se não vier, ainda teremos tudo isso. Nos casamos em março de 1970, numa cerimônia simples em Campina Grande. Foi um dia ensolarado, perfumado por flores de ipê. Meu pai me levou ao altar, lágrimas nos olhos. Você merece toda a felicidade do mundo, Florzinha. Ele sussurrou. Todo dia agradeço a Deus por você ter sobrevivido, por ter se tornado essa mulher incrível. Nossa vida de casados começou num pequeno apartamento no centro de Campina Grande. Edmundo. Trabalhava numa construtora. Eu consegui um emprego como professora numa escola primária. Éramos jovens, apaixonados, cheios de sonhos. A intimidade física foi um desafio, como esperávamos. Houve noites de lágrimas, de memórias dolorosas ressurgindo, de pânico. Mas Edmundo nunca me pressionou, nunca demonstrou frustração. Esperou pacientemente, me amando do jeito que eu podia aceitar. Em 1972, descobri que estava grávida. Foi um misto de alegria e terror. Os médicos haviam dito que talvez nunca pudesse ter filhos devido aos danos causados pelos abusos, e parte de mim temia não saber como ser mãe, como proteger uma criança quando minha própria infância tinha sido tão violada. Vamos conseguir. Edmundo me assegurou, segurando minha mão enquanto olhávamos o primeiro ultrassom. Juntos. Maria José nasceu em outubro de 1972, uma menina saudável com os olhos do pai, e diziam, meu sorriso. Segurá-la nos braços pela primeira vez foi como um milagre. Tão pequena, tão perfeita, tão confiante no mundo, sem ideia do mal que poderia existir. Vou te proteger, prometi, beijando sua testa macia. Sempre. Ser mãe me curou de formas que nunca imaginei possíveis. Ver Maria José crescer, confiando completamente em mim, me mostrou que eu podia ser forte, que podia proteger, que podia amar sem reservas. Quando José Roberto nasceu em 1975 e depois Ana Cláudia em 1978, nossa família estava completa. Meus pais envelheceram vendo os netos crescerem, encontrando nos pequenos uma alegria que pensei que nunca mais veriam. Meu pai, especialmente, parecia reviver através deles, brincando, contando histórias, sendo o avô carinhoso que sempre esteve destinado a ser. Em 1980, recebi uma carta inesperada. Era de Carlos. Não abri imediatamente. Deixei sobre a mesa da cozinha por dias, insegura sobre o que fazer. Finalmente, num domingo quieto, enquanto as crianças brincavam no quintal e Edmundo lia o jornal, tomei coragem. Querida Fátima, recebi sua carta anos atrás e entendi sua posição. Não esperava resposta, nem estou esperando agora. Só queria que soubesse que sua carta mudou minha vida. Suas palavras, duras, mas justas, me fizeram enxergar realmente o mal que causei. Nos últimos anos, reconstruí minha vida. Terminei os estudos, consegui um emprego estável, conheci uma mulher boa que sabe sobre meu passado e, mesmo assim, me aceitou. A carta continuava. Faço terapia regularmente e trabalho como voluntário numa instituição que ajuda crianças vítimas de violência. Não estou pedindo para voltar à sua vida. Sei que isso é impossível. Só queria que soubesse que suas palavras tiveram impacto, que não caíram em ouvidos surdos e que desejo do fundo do coração que você tenha encontrado a paz e a felicidade que merece. Mostrei a carta para Edmundo, que a leu em silêncio. O que você quer fazer? Ele perguntou simplesmente. Pensei por um longo tempo. A menina ferida dentro de mim queria rasgar a carta, ignorar que Carlos existia. Mas a mulher que eu me tornara, professora, esposa, mãe, conseguia ver algo além da raiva. Acho que vou responder, decidi finalmente. Não para retomar contato, não para perdoar completamente, mas para mostrar que sobrevivi, que construí uma vida boa apesar do que eles fizeram.
Minha resposta foi breve, contendo apenas informações básicas sobre minha vida, meu casamento, meus filhos, minha carreira como professora. Fico feliz que tenha encontrado um caminho de redenção, escrevi no final. É o máximo que posso dizer agora. Nunca recebi notícias de Antônio ou João. Anos depois, soube por uma conhecida de Monteiro que Antônio havia morrido num acidente de trabalho em 1985 e que João tinha se mudado para o sul do país, perdendo contato com todos. Carlos respondeu uma vez, agradecendo por eu ter escrito, dizendo que estava casado e esperando seu primeiro filho. Não respondi dessa vez, e ele respeitou meu silêncio. A vida seguiu seu curso. Meus filhos cresceram fortes e seguros, sem saber do meu passado sombrio. Meu pai faleceu em 1987, em paz, sabendo que eu estava bem. Minha mãe o seguiu 3 anos depois, partindo durante o sono, como se não quisesse ficar sem ele por mais tempo. Edmundo e eu envelhecemos juntos, vendo os filhos se formarem, casarem, nos darem netos. O amor entre nós, que começou de forma tão delicada, cresceu e se transformou em algo profundo e inabalável. Ele nunca deixou de ser aquele homem, paciente que respeitava meus limites, que me fazia sentir segura. Em 2005, já avó de 6 netos, tomei uma decisão que jamais imaginei que tomaria. Escrevi para Carlos pedindo para nos encontrarmos, não por ele, mas por mim, para fechar aquele capítulo definitivamente. Nos encontramos num café no centro de Campina Grande. Ele estava muito diferente. Cabelos grisalhos, rugas profundas, óculos de leitura. Não parecia em nada com o adolescente que participou do meu tormento. Conversamos por quase 2 horas sobre nossas vidas, nossos filhos, nossos arrependimentos. Nunca deixei de me arrepender, ele disse, os olhos baixos. Nenhum dia. Eu sei, respondi, surpresa por não sentir raiva, apenas uma tristeza distante. E espero que nunca deixe. Não foi um encontro de reconciliação. Não houve abraços nem promessas de manter contato. Foi um encontro de encerramento, de virar a página definitivamente. Quando nos despedimos, ele perguntou, você conseguiu ser feliz? Fátima, apesar de tudo? Pensei em Edmundo, em nossos filhos, em nossos netos, na vida que construímos juntos. Sim, respondi com sinceridade. Muito feliz. E essa foi a maior vitória. Não ter permitido que aqueles meses de horror definissem toda a minha existência. Ter escolhido a vida, o amor, a felicidade, apesar das cicatrizes. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo um caminho difícil, mas que valeu a pena percorrer. Sou avó de 9 netos maravilhosos, uma professora aposentada que ajudou centenas de crianças, uma mulher que aprendeu que as piores feridas podem cicatrizar se dermos tempo e cuidado. Meus queridos que me ouviram até aqui, muito obrigada por caminharem comigo nessa jornada dolorosa, mas necessária. Se estou contando isso hoje, depois de tantos anos de silêncio, é porque acredito que pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido, para dizer que há esperança, que há um caminho além da dor. Se você está enfrentando seu próprio vale de sombras, lembre-se, você é mais forte do que imagina. A cura pode ser lenta, pode ser difícil, mas é possível. Acredite nisso. E se você conhece alguém que passou por algo assim, seja paciente, seja gentil. Às vezes uma palavra de apoio pode mudar uma vida inteira. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, que já está com mais de 85 mil pessoas dessa família linda. Deixem um like se essa história tocou vocês de alguma forma. E comentem aí embaixo contando suas próprias histórias de superação. Vocês não sabem como essas palavras de vocês me fortalecem e me dão coragem para continuar. Se gostaram do vídeo e aprenderam algo com ele, me digam o que mais tocou vocês. E para quem quer fazer parte ainda mais dessa nossa comunidade, entrem no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá a gente conversa todos os dias, divide histórias, se apoia mutuamente, porque ninguém precisa carregar suas dores sozinho. Um abraço apertado da vó Fati e até nosso próximo encontro. Lembrem-se sempre, vocês são mais fortes do que imaginam, e sempre há uma luz no fim do túnel, mesmo quando parece que a escuridão nunca vai acabar.